Eu entendo que a guerra entre Israel e a faixa de Gaza continua muito preocupante, a ponto de o presidente de Israel, Isaac Herzog, ter telefonado para o presidente Lula pedindo a sua intercessão em favor dos reféns. Mas eu tenho que focar nessa situação aqui na Argentina, que vai fazer eleição agora neste domingo e vai escolher entre a situação atual, não é, que é governada por um peronista e tem no ministro da Economia o seu candidato presidencial, e por outro lado tem também toda uma força ali por trás do candidato Javier Milei, que se considera um ultraliberal. E a situação na Argentina é também preocupante, porque ela envolve, inclusive, empregos de muitos brasileiros que dependem, daquela relação especial que existe entre o Brasil e aquele país vizinho, principalmente naquele setor automobilístico e nesses setores considerados tecnológicos. E para a Argentina, onde o Brasil manda muitos de seus produtos já finalizados. Então é importante que a gente fique de olho nessa história e principalmente nas propostas desses dois candidatos. A gente já, em alguns vídeos anteriores, fizemos menção um pouco menos assim aprofundada do que representa, do que propõe cada um dessas duas opções para a eleição agora de domingo. Primeiro a gente tem o candidato Javier Milei, um ultradireitista ou um anarcocapitalista, como ele se define. Só que a proposta do Milei é um tanto exuberante, a ponto de até agregar a juventude à sua campanha. A campanha eleitoral do Milei, por incrível que pareça, é que mais penetrou na sensibilidade juvenil da Argentina. Algumas estatísticas falam em 13%. O voto do Massa, do Sérgio Massa, que é o candidato peronista e governista, nesse primeiro turno, foram só 13% de todos os jovens da Argentina. Bom, e por ser assim exuberante, ele promete coisas que dificilmente são factíveis. Por quê? Porque essa questão da dolarização, todo argentino só pensa em dólar, mas ele não consegue medir as consequências dessa dolarização, o que é que ela vai representar. E é justamente isso. O Milei está prometendo criar mais emprego com esse tipo de medida. O que isso vai significar? Também não acaba com a inflação, porque a primeira coisa que vai haver com a dolarização é justamente uma alta violenta dos preços, porque o Milei vai ter de financiar essa passagem, essa transição para o dólar. E para não falar também nessa disposição dele de romper com o Mercosul, romper com o Brasil, romper com a China, que é algo um tanto absurdo. Tanto é que ele já mandou dizer que aquilo é só coisa de campanha eleitoral, não é só fogo, só calor, do momento, mas que a sua intenção é de não romper com o Brasil, com a China ou com o Mercosul. Pois é, enquanto isso a gente tem ali o candidato Sérgio Massa. O Sérgio Massa é um candidato que não é considerado um peronista puro. Ele mesmo, na sua juventude, ele atuou na direita, ele vem da direita. Ele foi reinserido na política ali peronista pelo presidente Néstor Kirchner, que o chamou para ser o seu principal executivo
na área de aposentadoria e pensões, que na época, em 2003, o pobre do argentino mal conseguia viver ou comer com aquelas aposentadorias que, além do mais, sofriam um atraso. Então, Massa, como Sérgio Massa, ele se revelou um bom executivo e logo ali o aposentado argentino teve uma grande ganho, porque as suas pensões foram melhoradas consideravelmente, a ponto de até a Argentina ser um modelo de aposentadoria para muitos países. E olha que a Argentina vinha de uma privatização, que é justamente o que o Milei está prometendo agora, privatizar tudo. Privatizar a aposentadoria, privatizar escolas, privatizar a saúde. E para uma população pobre, como é a da Argentina, o próprio Milei diz que são 45% de pobres e 10% de indigentes. Agora, como é que essa população vai sobreviver com esse tipo de política que vai acabar com o emprego, vai aumentar o desemprego? Bom, mas, como dizem lá os argentinos, esse pessoal gosta de vender humos, ou seja, vender ilusões. Humo é fumaça na Argentina, e para a gente traduzir aqui daria vender ilusões, porque isso não se concatena com a realidade. Bom, já a proposta do Massa, o Sérgio Massa, que, como eu disse, não é um peronista de raiz, mas está ali, inclusive com o apoio aqui do presidente Lula, porque ele considera o Massa o homem ideal para o momento. Não é aquele tipo confrontativo da Cristina Kirchner. Não é também um homem de direita declarado, a ponto de, apesar de suas amizades ali na Embaixada Americana, ele conservar uma fidelidade a certos princípios ali do peronismo, que é justamente a intervenção do Estado na questão econômica, não para dominar a economia privada, mas para incentivá-la, como ocorre sempre com essa política de inclusão social. O candidato peronista ele costuma usar muito o termo templança, que em espanhol, principalmente ali da Argentina, significa algo de moderado, algo de prudente, mas que a gente pode resumir aqui no Brasil como sendo de cabeça fria, cabeça fria para resolver os problemas, cabeça fria e também um pouco de atenção para com o adversário. Por isso ele propõe um governo de união nacional e já diz que vai fazer um governo não só com esse espírito, mas também já propondo soluções ali bipartidárias. No caso, por exemplo, do Banco Central, que o Milei está querendo eliminar da vida do país. Ele acha que o Banco Central, a sua direção, deve ser composta não só por membros do governo, mas também como membros da oposição, ou seja, seria ali alguma coisa mais ou menos paritária, metade dos diretores do governo e metade da oposição. Ele também propõe que um escritório chamado Oficina da Corrupção seja entregue completamente aos oposicionistas. O governo até promete que o governo não se meta nessa história, por ser um campo oposicionista. Essas são algumas de suas propostas. Mas a gente vê que a eleição continua muito apertada, e dificilmente se pode dar, mesmo que seja um palpite meu irresponsável, de quem vai ganhar essa eleição no domingo. Mas vamos ver aqui esse material do jornal O Globo que fala sobre as últimas pesquisas. Eleição na Argentina. Quem é o favorito? Massa ou Milei? Veja as últimas pesquisas.
segundo turno da eleição presidencial mais acirrada e atípica da história do país acontece neste domingo. Aí a gente vê aqui os dois candidatos, né, o Massa de um lado e o Milei do outro. Javier Milei, 51,1%. Sérgio Massa, 48,8%. Essa é a média das últimas 15 pesquisas registradas na Argentina antes do segundo turno da eleição presidencial mais acirrada e atípica da história do país. O herdeiro do partido governista e o outsider da direita radical estão praticamente empatados quando se analisam apenas os votos válidos, excluindo os votos em branco e aqueles que ainda não sabem em quem votar, revelando um cenário próximo do que deve ser visto no próximo domingo.